Jesus disse, bem-aventurados Jesus disse, bem-aventurados quando forem perseguidos em razão do meu nome. Isso aconteceu no ano de 2015, eu trabalhava em um colégio adventista e eu fui demitido por estar falando da palavra de Deus lá no colégio, tá? Dentro do meu ambiente de trabalho. Eu era monitor, trabalhava com alunos, eu coordenava os alunos lá do ensino médio e de repente um dia, em determinado momento, estava acontecendo um debate entre alguns alunos adventistas e uma menina evangélica. Eles estavam falando acerca da guarda do sábado, que era importante, senão você não seria salvo e tal. Eu deveria ter uns 2 ou 3 meses de convertido. E, cara, aquilo pra mim foi muito escandaloso, né? Eu não concordei com aquilo e no imediato momento fui debater com os alunos. E, em razão disso, eu acabei sendo demitido, tá? Por estar debatendo com um aluno falando em relação à guarda do sábado. Isso é errado, cara. A gente não pode fazer isso. Por que que eu digo? Existe tempo, modo e propósito, cara, para pregar a palavra de Deus. Lá, se eu tivesse mais maturidade no falar, eu não teria sido demitido. Eu poderia ter chamado a menina em outro momento, aquela menina evangélica, falado em outro ambiente sobre isso, né? Eu poderia ter deixado eles estarem naquela discussão, até mesmo um senso crítico, né? Eles estarem desenvolvendo uma ideia. E acabei interrompendo aquele momento, fui falar sobre o plano de salvação exatamente e fui demitido. Cara, imaturidade, porque eu poderia falar para aquelas pessoas em outro momento, eu tava ali todo dia. E acabei sendo demitido por isso. Isso a gente precisa entender, cara. É o tempo, modo e propósito para não agir com arrogância. Eu tenho certeza que naquele momento, quando eu falei, eu fui arrogante na maneira como eu falei acerca do sábado. Eu não precisava ter falado daquela maneira. E isso resultou na minha demissão. A própria Bíblia fala que a soberba precede a queda. Cara, eu fui soberbo, caí no meu trabalho, precedeu a queda, eu fui demitido, porque eu não tive maturidade para falar sobre o evangelho. Então a gente precisa entender isso, respeitar a opinião dos outros. Cara, a gente vive num contexto onde o Brasil é um país pseudo-cristão, a maioria das pessoas já ouviu falar de Jesus e cada um tem uma opinião formada acerca do mesmo, certo? Por isso que o evangelho não pode ser por palavras persuasivas, mas é pelo poder de Deus. É o poder de Deus que vai levar as pessoas ao arrependimento. Lá em Romanos diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Paulo fala isso num contexto onde os judeus estavam falando acerca dos romanos, né? Sobre essa questão do evangelho e tal, um ficava criticando o outro e não pode ser assim, cara. A gente não pode apenas criticar o que as outras pessoas acreditam porque a gente acredita de uma forma diferente. Cara, o evangelho ele precisa ser pelo poder de Deus. E a gente nunca pode esquecer que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Imagina como você recebeu a palavra da verdade, imagina como eu recebi a palavra da verdade. A gente tem que imaginar dessa forma, como que o evangelho ele se torna atrativo, cara. Evangelhos é boas novas, boas notícias, a boa notícia da eternidade, da vida eterna. É isso que a gente precisa pregar, cara, com o poder de Deus. Não adianta a gente só apenas sair, querer ser arrogante, sabe? Quantas e quantas vezes, cara, a gente tem religiões afro-brasileiras aqui no Brasil, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Wicca. Então, cara, a gente precisa entender o que essas pessoas acreditam, o que a sociedade em si acredita, para quando a gente vai falar do evangelho, sabe? O apóstolo Paulo fazia isso, cara. Em Atenas, ele fala do Deus desconhecido. O Deus desconhecido era um Deus ao qual eles fizeram um altar. Eles acreditavam que aquele Deus era o Deus de todas as coisas, porque tinha acontecido uma praga ali naquele momento, nenhum outro Deus, eles sacrificaram a vários e nenhum resolveu, até que veio um cara de uma ilha e falou assim, olha, tem o Deus criador de todas as coisas que vocês não sacrificaram. Daí eles foram lá, esse Deus, eles sacrificaram, aquele Deus respondeu que é o nosso Deus, e quando Paulo foi pregar, tinha vários templos daquele Deus lá, do Deus desconhecido, eles não sabiam o nome, eles colocaram o Deus desconhecido. Então Paulo usou daquele termo ali para levar a mensagem do evangelho, cara. A gente tem que usar isso também na hora da pregação. A gente não pode querer simplesmente impor as pessoas, mas usar as questões do universo delas para pregar o evangelho. Cada pessoa ela vive dentro do universo, existe alguma coisa que essa pessoa está inserida. Use isso para pregar o evangelho, não com arrogância, cara. Isso pode ser de uma forma persuasiva, né, para você entrar dentro do universo da pessoa, entrar dentro do contexto dela, trazer a palavra de esperança, mas nunca com arrogância, cara. Eu fui demitido porque eu fui arrogante. Eu fui muito arrogante ao pregar o evangelho dentro daquela escola. Isso tornou minha demissão. Se fosse nos dias de hoje, eu faria diferente, não agia dessa forma, sabe? Então, eu não fui perseguido. Eu fui demitido por pregar a palavra de Deus, sim, por pregar, falar da Bíblia, né?
Mas, cara, eu não tava falando de Jesus. Eu não tava falando de fato da esperança de vida eterna. Eu não tava levando as boas novas. Isso resultou na minha demissão. Então a gente tem que parar de ser arrogante. Tá cheio de gente aí que quer falar sobre arrependimento e tananã. Mas, cara, como você tá chegando até as pessoas para pregar arrependimento? Por que João Batista pregava para arrependimento? Para quem que ele estava pregando? Como é que era a forma que ele estava pregando? Para quem que Jesus pregou sobre a vida eterna? Cara, existem formas diferentes de pregar, cara. Sabe? Você precisa pregar pro que conhece a palavra e pro que não conhece a palavra. São pessoas diferentes, entendeu? E isso é importante a gente entender. Cara, quem conhece a palavra é uma forma de pregar. Quem não conhece é outra forma de pregar. A gente precisa entender como Jesus pregava. Para quem conhecia, ele pregava arrependimento, mudança de caráter, mudança de postura. Para quem não tinha tanta familiaridade como a mulher samaritana, ele falou: bebe de mim que eu vou te dar vida eterna. É isso, cara, você vai viver eternamente. Cara, a gente tem que fazer dessa forma, levar o evangelho dessa forma, senão nunca vai funcionar. Essa é a mensagem que eu tenho para dizer para você. Cara, Deus abençoe. Se inscreve no canal aí, compartilha para o maior número de pessoas que você puder. Eu estou iniciando agora e tenho certeza de que eu vou levar essa palavra mais longe. Deus abençoe, falou, valeu, é nóis, tamo junto.